Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel. Capítulo 17, versículo 41. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel da perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e o trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Nós lemos até aqui. De manhã eu acordei cedo. E sobre a Bíblia, eu fiquei pensando um pouco. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, o que me deixa emocionado é que o coração do ser humano e o coração de Deus, como que combina tão bem? Uma coisa que me deixa bem, assim, curioso. A gente lê a Bíblia com os olhos, então a gente sabe, né? Mas o coração, como foi formado? Simplesmente lê a Bíblia, ora. A gente não sabe, né? Palavras assim simples. Ela vem ao meu coração e quando eu compreendo e aceito, então, surge uma força de eu não sei de onde vem, uma felicidade, vem uma alegria. Realmente, eu fico muito curioso, porque quando eu tiver oportunidade, se mandarem eu fazer negócio, eu quero fazer o negócio de vender, fazer sobre o coração, né? A pessoa que tem doença da desconfiança, a pessoa que tem depressão, trocar por um coração de felicidade, ou a pessoa que está no sofrimento, trocar por um coração de felicidade. Então, se a gente negociasse isso, a pessoa que tem doença da desconfiança, se
eu falar como se eu falasse que ia receber 50 centavos, então muitas pessoas iam querer, né? Porque muitas pessoas têm sofrimento. Eu não tenho como falar tudo porque é muito curto o meu tempo, mas a Bíblia é uma felicidade que não tem de onde a gente receber, né? Por mais que a gente assista uma apresentação boa, a gente assista uma coisa legal, mas é surpreendente como isso pode trocar o nosso coração, né? Nos Estados Unidos, a gente fez o Cantata de Natal. Todo mundo já sabe disso, eu já falei disso várias vezes aqui no púlpito. Ano passado eu fui pro Cantata de Natal e na igreja de Miami eu conversei um pouco com o evangelista Song Chung-an. São 8 irmãos que tem naquela igreja para alugar aquele lugar que para fazer a apresentação era uns $20.000. $20.000 é a oferta de um ano daquela igreja. E o mais importante é que as pessoas dali eles tinham que convidar as pessoas, 2.000 pessoas daquela cidade. Para os americanos, é muito difícil puxar assunto, principalmente um oriental. Ele ir puxar assunto, nossa, não dá. E ano passado eu fui e conversei com o evangelista Song Chung-an antes do evento. Ele reuniu eu reuni uns 60 missionários e preguei para eles. Como o evangelista Song Chung-an preparou esse cantata? Ele falou o quê? Se vem o Coral Graças, tem que fazer comida para eles. E também precisa de camarim. E também tem que fazer a divulgação, tem que reunir as pessoas. Até eu vendo. Isso daí é quase que um milagre. O evangelista Song Chung-an, ele começou a falar. Ele foi para algumas igrejas. Ele foi para fazer a divulgação do Cantata de Natal. Mas ele falou que era muito difícil de se encontrar com os pastores daquelas igrejas. Porque os pastores, eles não estão na igreja se não for no domingo. Então, ele só podia ir para a igreja no domingo. E domingo ele só podia ir em uma igreja. Uma e no máximo 2. Então, o evangelista Song Chung-an falou que ele foi. E aí teve um pastor que falou, não faz isso. A gente tem uma reunião de pastores, então ia ser bom se você viesse, participasse dessa reunião. E ele foi nessa reunião de pastores. E tinha uns 30 e poucos pastores reunidos ali. E ele convidou as pessoas para o Cantata de Natal. E de repente um pastor se levantou e ele veio e começou a andar para frente ali. Ele foi para frente. Eu já participei desse Cantata de Natal. Até agora. Eu já participei de muitas apresentações musicais. Mas foi a primeira vez que eu assisti uma apresentação musical tão boa. Esse é o Cantata do Graças, é verdade? Então você pode vir na minha igreja para falar sobre o Cantata? Então, quando esse pastor falou isso, todos os outros pastores se levantaram e falaram, a música assim, a música assado, a música é tão boa. Nenhum coral dos Estados Unidos consegue cantar desse jeito, é tão bem organizado. Então, 30 e poucos pastores dali, eles se assustaram. Então, quando o evangelista Song Chung-an estava falando, ninguém deu crédito. Mas aí eles começaram a se levantar, traz um pouco de ingresso para minha igreja, veio fazer a apresentação. Então, os 30 e poucos pastores começaram a brigar entre eles. Não, vem para nossa igreja, vem para nossa igreja. E daí eles foram para a igreja deles, e eles foram numa igreja. Aí
Aí falaram, você pode vir no canal de televisão fazer a propaganda? Então, para fazer 20 segundos de propaganda na televisão, é muito caro. Mas por 30 minutos eles receberam a oportunidade de fazer propaganda ali. E teve outro canal de televisão que ligou e falou, você pode vir fazer essa propaganda no nosso canal? E falou que um monte de gente começou a ligar para eles. Então, ano passado foram 15 igrejas, esse ano 20 igrejas. Então, não teve nenhuma igreja que foi impossível de fazer essa cantata. Principalmente em Los Angeles, eram 7.000 lugares. Nos Estados Unidos, para reunir 1.000 coreanos é muito difícil. Mas eles preencheram e ficou muito cheia a sala. Pessoal, sabe o que eu quero falar? Se vocês receberem a salvação, Jesus Cristo habita dentro de vocês. Então eu sou a pessoa chamada Pagoksu. Então a vida do Pagoksu, por mais que a gente eleve a vida dele, só consegue chegar até o nível Pagoksu. Então, se vocês viverem como Jesus Cristo, qualquer coisa que vocês fizerem, porque vocês vão estar nessa posição, nesse nível, qualquer coisa que vocês fizerem, se vocês viverem como Jesus Cristo, então vocês vão poder fazer coisas capazes que Jesus Cristo é capaz de fazer. Então, como a gente corre pela fé? Isso é uma coisa muito importante. Então, vocês pensam, a fé é uma coisa difícil, é um fardo. Com esse pensamento, vocês ficam dentro desse seu pensamento. Mas se por acaso, independente de quem seja, se aprender exatamente o mundo da fé, não é nada difícil. Tudo é possível de se fazer. E o trabalho de Deus vai poder aparecer na sua vida. Alguns anos atrás, eu fui para os Estados Unidos e eu vi que aqueles missionários dos Estados Unidos estavam muito folgados. Esses missionários vieram para os Estados Unidos, será que eles têm alguma dificuldade? Eles podem comer, tem carro nos Estados Unidos também. Então, eu falei para eles, olha, eu vou criar um programa para vocês e vocês se inscrevam. Aí eles começaram a sussurrar entre eles. Aí eles perguntaram o que é. Aí eu falei, não, primeiro vocês se inscrevem e depois eu vou falar o que é. Aí eu falei, eu só vou escolher 10 missionários. E daí eles começaram um olhar para o outro. Aí quando um se inscreveu, aí o outro também se inscreveu. Aí eu escolhi 10. Aí passaram 10 pessoas, aí eu falei, não dá para passar de 10 pessoas. Aí eu escolhi 10 pessoas e eu falei, escuta o que eu vou falar. Sabe uma cidade americana que vocês nunca foram? Vocês peguem o ônibus e vão. Mas vocês não comprem uma passagem de ida e volta, mas só de ida. E vai o casal junto. Por um mês, você vai naquela cidade, não leva 1 centavo. Só passagem de ida. E prega o evangelho por um mês naquela cidade. E fazendo a viagem evangélica sem dinheiro por um mês. Os irmãos estavam sentindo muito fardo. E quando o pastor Oyongdo falou para a esposa dele, vamos, aí ela falou, eu não vou. Não, mas eu já prometi que a gente vai. A gente tem que ir. Não, você escreveu teu nome, eu não escrevi meu nome. Não, mas o casal é um corpo. Tá, então é um corpo, então você vai e eu vou ficar orando por ti aqui. E assim os dois foram. Eles pegaram um ônibus
e foram para uma nova cidade que eles jamais haviam ido antes. E falou que a primeira noite eles dormiram num lugar assim na rua. E depois, por um mês, Deus exatamente deu um lugar para dormir, deu comida. Eles viveram de uma forma bem mais confortável do que viviam em casa. E falando isso, conversando sobre isso, eles estavam testemunhando, né? Falou que os 10 ligaram um pro outro, né? Ah, onde vocês estão hoje à noite? Vocês comeram? Onde vocês dormiram? E o pastor Yongdo falou o que para mim? Os 10 eram todos diferentes. Uma pessoa tinha mais fé, outra pessoa não tinha muita fé. Uma pessoa falava muito bem inglês, outra pessoa não sabia falar nada de inglês. Então, aquelas 10 pessoas se falando pelo telefone, Deus trabalhou dessa mesma forma nos 10, deu lugar para dormir, deu comida, fez pregar o evangelho, e muito mais gente recebeu a salvação. E aqueles 10, eles receberam graça de Deus. Foi muito gratificante o testemunho deles. Essa vez, a gente fazia conferência no Quênia. Pelo cálculo humano, é uma coisa completamente impossível para o ser humano. Essas coisas, para Deus, através de cada um de vocês, Deus deseja trabalhar. Por isso, hoje de manhã, eu acordei de manhã bem cedo e comecei a pensar sobre a fé. E pensando, para os irmãos da igreja de Gangnam, hoje, eu quero pregar essa palavra. Surgiu esse coração. Primeiro, pessoal, a primeira coisa, a coisa que a gente mais entra em atrito na vida espiritual é a palavra de Deus e o meu pensamento. Então, a nossa igreja estão chamando de herege, tem muitas pessoas contra, e essa vez também, depois de um problema que teve, estão falando que eles querem conectar nossa igreja com aquelas outras igrejas, né? E querem levar a gente para ser a mesma igreja das outras, né? Que a gente é igual a outra. Então, em vários canais de televisão, tem muitos canais de televisão que estão pedindo desculpa pra gente. Mas, nesse presente momento, o Martim Lutero, quando ele estava de padre, mas o justo viverá por fé. E ele descobriu, através dessa palavra, que ele é justo, o Martim Lutero. E desde então a sua vida começou a ficar diferente, começou a mudar. Mas a maioria dos cristãos da igreja da Coreia, mas eles acreditam como? Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu sou pecador. Então a maioria dos pastores da Coreia pregam assim. Mas ultimamente a gente falando que a gente é justo, eles nos perseguindo. Mas ultimamente, porque é certo que a gente é justo, um ou outro pastor estão começando a falar que são justos. Essa é como está fluindo a igreja da Coreia. Então as pessoas perguntam pra gente, como você é justo se você comete pecado todo dia? Então, a gente é pecador. Como a gente é justo se a gente comete pecado todo dia? Jesus Cristo lavou meus pecados. Mas então,
ele lavou, mas eu cometo pecado de novo. E eles pensam assim que são pecadores. Então, as pessoas têm vergonha de levantar o rosto diante de Deus por causa do pecado que cometem. Então, sobrando esse coração, vocês vão para a montanha, vocês ficam orando, pedindo perdão pelo seu pecado, porque você é pecador, óbvio que você vai querer fazer isso. Mas isso é uma coisa que acontece só a primeira vez que você está na igreja, né? Mas se você quiser passar para outra fase, surge um problema. Quando a gente lê a Bíblia, com certeza a Bíblia diz o quê? Tá certo que a gente é pecador. Mas Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então eu sou justo. Ele não vai mais se lembrar do meu pecado. Ele tornou meu pecado mais branco do que a neve. Tem muitas palavras assim, não é? Então, se eu ficar empacado naquela palavra, eu sou justo, eu sou pecador, então a vida inteira eu só vou poder falar que eu sou pecador. Mas se a gente se aprofundar na Bíblia, se a gente for entrar um pouco mais na Bíblia, é verdade que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, é verdade que ele lavou meus pecados mais branco que a neve. Então, a gente acaba acreditando que nós fomos lavadas, nós somos justos. Então parece que não é nada a gente dizer que Jesus Cristo morreu na cruz e morreu pelos meus pecados. Mas Deus, ele julga se a gente acredita ou não que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mesmo morrendo na cruz pelos meus pecados, e se eu disser que eu ainda tenho pecado, então quer dizer o quê? Então, em Tegu, eu fiz uma conferência e um repórter veio me procurar. E ele falou, Pastor, qual a diferença da sua igreja com a igreja de outra igreja? Porque eu não frequento igreja, então eu não sei direito. É difícil explicar isso num curto tempo, né? Aí ele falou, me explica bem simples. Aí eu falei, você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, você sabe? Ele sei. Aí eu expliquei. Deus passou todos os nossos pecados para Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz por todos os nossos pecados, por isso a gente diz que não tem mais pecado. Mas as outras igrejas dizem que a gente tem pecado, porque a gente comete pecado. Daí o repórter, ele ficou bem assim assustado. Se Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado, a gente não tem pecado. Então, se ele já lavou todos os nossos pecados, mesmo que os que a gente comete, então a gente não tem mais pecado. Aí ele riu, é sério que eles falam isso? Aí eu falei, vai perguntar pra eles. É verdade que eles dizem que são pecadores? Eu falei, vai e pergunta. É verdade que eles dizem que são pecadores? Aí eu falei, vai lá e pergunta. Aí disse que, eu acho que esse repórter foi e perguntou. E naquele dia, ele escreveu uma página, fora o anúncio de baixo, né? E realmente ele escreveu assim muito bem. Aí no dia seguinte, vieram os pastores das outras igrejas e gritaram, xingaram, reclamaram. Aí ele falou, isso é a autoridade que tem um repórter. Eu me encontrei com o pastor Oxo Park, conversei com ele, isso é a minha opinião. Eu vi, e é assim, exatamente o que eu vi, e foi o que eu escutei, por isso que eu pude escrever isso. Então, se eu tô ainda pensando que eu sou pecador, então na Bíblia está escrito que ele nos justificou, nos santificou, que o nosso pecado foi lavado, que nós fomos santos, que nós fomos justos. Então as pessoas não organizam o que é justo, o que é pecador. Se elas organizarem um pouco sequer, por mais que a pessoa seja burra, mas se organizar um pouco no seu coração,
É verdade que a gente é sujo, mau, pecador, mas pela morte de Jesus Cristo na cruz, os meus pecados foram lavados. Ah, então tá certo que eu sou justo. Então, se Jesus Cristo me justificou, então eu sou justo. Então, acaba aparecendo esse resultado. Mas não tem muita diferença entre entre ser justo ou pecador. Então, você não precisa usar tanta cabeça para, como, por exemplo, fazer um copo. É uma coisa muito simples, né? Então, Deus, para o ser humano, o leão, ele tem a força que tem, mas ele não consegue ter a sabedoria que o ser humano tem. O elefante é grande, mas ele não tem sabedoria que o homem tem. Deus deu uma sabedoria, uma memória para o ser humano, para saber o que ela sabe, o que ela tem, para ela poder entender a Bíblia. Então está escrito na Bíblia que os nossos pecados foram lavados tão branco quanto a neve. E a gente, se libertando do pecado, a gente pode ir para diante de Deus e receber graça. Deus nos deu essa sabedoria, mas o ser humano, ele usa a cabeça para comer, para ganhar dinheiro, usa para essas coisas, porque não usa para as coisas eternas, não sabe disso. Eu sou pecador mesmo, né? Então Satanás faz com que as pessoas não gostem de pensar e não deixa o ser humano voltar para esse coração. Eu sou justo, né? Então, porque é uma palavra muito simples. Se eu for com coragem para diante de Deus, Deus trabalha para que todos os cidadãos de Seul possam receber salvação. Mas Satanás, ele engana nosso coração para não pensar. Então, eu já falei mais de 100 vezes sobre o irmão Shimon Sok. Aí, todos vocês já decoraram. Ano passado, mais ou menos, no mês de dezembro, eu fui para o cantata de Chinju. E o pastor de Hapcheong falou: pastor, dorme uma vez na nossa igreja. E a gente foi na igreja de Hapcheong para dormir. E tinha um monte de irmão reunido ali. E a esposa do pastor, do irmão Shinon Sop, Shimon Sop, aí falou que ele vive bebendo soju por 20 anos. Aí eu falei: para de mentir. Traz o teu marido. Aí, no dia seguinte, esse irmão, eu e o irmão China, a gente sentou e começou a conversar. E a gente sentou. Quando eu vi o irmão Shin, com certeza ele recebeu o perdão dos pecados. Ele recebeu a salvação. Mas por 20 anos, ele tomava 7, 8 garrafas de bebida. Não, na verdade 12, né? Então, ele era um alcoólatra mesmo. Quando eu vi aquele irmão, esse irmão estava preso à bebida. E ele se esforçou muito para parar de beber. Ele utilizou todos os seus métodos para parar de beber. E isso deu grande sofrimento para o irmão. E cada vez que ele queria parar de beber, ele sofria. Então ele não conseguia parar de beber, só continuava. Aí foi o que eu senti. Depois que nós recebemos a salvação, a nossa vida, não é porque a gente tem que viver de uma forma esforçada que a gente vive. Não é porque a gente não quer cometer mais pecado que a gente não comete. Então, numa igreja normal, a gente tem que sofrer por causa do pecado, e assim a gente tem que se esforçar para não cometer mais pecado, né? Então a maioria das igrejas prega desse jeito. Mas, por mais que a gente se esforce para não cometer pecado, mas porque Satanás é mais forte do que nós, se ele nos arrasta para o pecado, nós não temos o que fazer, nós somente podemos ser arrastados pelos pecados. Então quando Satanás nos arrasta para o pecado, por mais que a gente se decida, há um tempo atrás, lá no hotel Astoria, pegou fogo.
Eu vi na televisão. É bem antiga essa história, né? Teve um helicóptero e pegou fogo. E aí uma jovem tava ali no teto e ela pegou aquela corda. Ela tinha que ser levada até a escola. Era 100 metros de distância dali. Mas ela largou a corda e morreu. Quando eu vi, naquele tempo, nossa, eu tinha acabado de sair do exército, né? E eu fiquei muito chateado. A gente faz esse treinamento no exército, Se eles tivessem colocado uma base, né, debaixo da corda para se segurar, então a pessoa podia ter se salvado, né? Porque é difícil para uma mulher ficar segurando a corda. Se tivesse uma base, assim, uma coisa para segurar embaixo a corda, então ia ser muito melhor, né? Para ela segurar. Então, por mais que soubesse que aquela mulher tinha que segurar ali a corda, mas ela não tinha força para segurar aquela corda. E aí ela caiu e morreu. Quando eu assisti isso na televisão, nossa, eu fiquei muito bravo. Se colocasse uma bacia embaixo, né, da corda, porque aí ela podia se apoiar em alguma coisa. Quando eu vi ela caindo, nossa, eu fiquei muito bravo com isso, né? Olha, pessoal, aquela mulher, é por falta de esforço que ela largou a corda? Não, porque ela não tinha força para segurar aquela corda. Então, a gente lutar contra o pecado, nós não podemos vencer o pecado e nem a força de Satanás. Então, se a gente quiser vencer o pecado, a gente tem que se conectar com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem vence o pecado. Eu me esforçando, eu me decidindo, eu fazendo força. Não é assim que o meu pecado vai ser lavado. O irmão Shin, ele se esforçou muito para não beber. Os irmãos que partem da igreja, em questão de segundos, eles se afastam da igreja. Se afastando da igreja, com o que eles falam? Eu vou partir da igreja, mas eu só vou pregar o evangelho. Que prega o evangelho? A única coisa que fazem é ficar contra a igreja, mentir. Tem muitas pessoas que são enganadas assim por Satanás. É verdade, muitas pessoas. Mesmo não tendo igreja, eu posso ler a Bíblia esforçadamente em casa. Porque a imagem de Deus tem que ser formada dentro de mim. Então, quando eu ver a imagem do irmão Shin, dentre vocês também, tem algumas pessoas que não têm vida boa, que todo dia fica assistindo televisão e dorme até tarde. Elas se decidem a não viver assim. Mas jamais é pelo seu esforço. Parece que você vai ter força para isso, mas se não for pela força de Deus, nós não podemos vencer a força do pecado, amém? Qual era o problema do irmão Shin? Ele recebeu o perdão dos pecados. Depois que ele recebeu o perdão dos pecados, porque ele estava bebendo todo dia, ele pensava que a situação dele com Deus não era boa, né? Então ele pensava que ele tinha que vencer essa situação. Então o que o pastor tem que ensinar? Se o pastor somente fizer o irmão saber exatamente a relação dele com Jesus Cristo, então ele pode vencer o pecado. Aí eu falei por 15 minutos com o irmão Shin. Irmão, olha, lê Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14, está escrito o quê? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então eu falei ontem, né? Eu quero falar para vocês também. Então, porque com uma única oferta, a oferta quem? Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Certo? Então, a justiça de Jesus Cristo não é uma justiça que se quebra quando a gente comete pecado, mas é uma justiça eterna. Entendem? É uma justiça eterna.
Se por acaso seu filho está estudando nos Estados Unidos, aí você tem que conseguir uma casa. Aí você paga o aluguel, você tem que pagar o aluguel todo mês, né? Mas se você pagar o aluguel por 1 ano, você não vai precisar pagar o aluguel por 1 ano. Mas se você comprar aquela casa, você nem precisa mais pagar o aluguel. Vamos supor que o pecado é o aluguel. Então, se a gente comete pecado todos os dias. Então, antigamente, no Antigo Testamento, é no 10º dia do 7º mês, né? Então, todo o pecado de Israel pertencia àquele dia. Então, o pecado porque o pecado que Jesus Cristo pagou, ele pagou eternamente. Assim também, se a gente comprar uma casa, a gente não precisa pagar o aluguel nunca mais, né? Então, dessa mesma forma, porque eu sou santo, porque eu sou justo, Jesus Cristo habita em mim. Ele já me aperfeiçoou, já me limpou. Ele já... Se a gente não perceber isso, se a gente perceber que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então eu já não tenho mais pecado. Mas se eu não tenho... Então, todos os dias eu cometo pecado, eu bebo, eu vou pro karaokê. Vamos supor que você tenha esse tipo de vida. Não, eu não posso viver assim, eu não posso viver assim. Então, isso daí é eu querer viver assim. Mas porque isso não tem como acontecer. Se eu tiver uma exata relação com Jesus Cristo, então vem uma força de Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo faz eu vencer essa força. Não, irmão Chino, você não pode beber. Você não pode beber. Se você beber, você vai ficar bobo. Para de beber. Por que você está bebendo? Por mais que fale 100 vezes. Então, porque eu tenho uma força menor, então eu acabo perdendo para essa força. Então, eu tive que conectar ele com Jesus Cristo. Aí eu li para ele, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Irmão Shin, está escrito, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Você é perfeito? Não. Então eu li de novo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então Deus está falando que o irmão Shin, que se você recebeu perdão dos pecados eternamente, então você foi aperfeiçoado. Está escrito assim, não tá? Então, você bebendo agora, você é perfeito ou não? Quando a gente vê, não é perfeito. Com certeza, como um alcoólatra vai ser perfeito? Não é perfeito. Mas a Bíblia diz que nós fomos santificados, aperfeiçoados, certo? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então, ele já perdoou. Então, o irmão Shin, ele é perfeito ou não? Não. Irmão, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que você é justo ou não é? É que você é perfeito ou não é? Sim. Então, você é perfeito? Não sou perfeito. Então, por causa da consciência dele, ele não estava dizendo que ele era perfeito. Aí eu falei de novo. Irmão Shin, você bebeu, então você não é perfeito. Mas a Bíblia está falando que você é perfeito, não é? Sim. Então, irmão, você não é perfeito, mas a Bíblia diz que você é perfeito. Então, então você está certo, irmão, ou a Bíblia está certo? A Bíblia que está certa. Então, a Bíblia falou que você é santo, não falou? Sim. Então, você é perfeito? Não sou. Por causa disso, eu expliquei várias vezes para ele. Pessoal, esse irmão, ele estava vivendo uma vida suja, má, então ele não é perfeito, né? Mas Deus está falando que aperfeiçoou ele. Quando Jesus Cristo vier, ele vai ser transformado igualmente a Jesus Cristo.
Deus já fez tudo isso, mas esse irmão não consegue perceber. Não, irmão, não essa imagem que você está enxergando com os seus olhos, não com o seu julgamento, mas a palavra de Deus. Satanás segura o ser humano e por muitos anos, Satanás, ele arrasta o nosso coração contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus não combina com o meu pensamento. Então, muitas vezes a palavra e o meu pensamento entram em atrito, certo? Com certeza, tem várias vezes que entra em atrito. Mas eu falei pro irmão Shin, irmão Shin, esvazia o teu coração. Então, a Bíblia diz que você foi aperfeiçoado com uma única oferta, tá certo? Sim. Então, se Deus falou que você é perfeito ou não é? Sim. Então, você é perfeito, irmão? Não, eu não sou. Não o que você enxerga. Quando você enxerga, você não é perfeito. Mas o que está certo? A sua palavra ou a palavra de Deus? Tá, então você não é perfeito. Mas se Deus está falando que você é perfeito, então você é perfeito? Sim, eu sou perfeito. Então o irmão Shin, ele descobriu que ele é perfeito bebendo com essa imagem suja dele. Mas isso foi difícil, né? Eu falei, toma, bebe, irmão. Vamos supor que você quer beber e você bebe. Eu bebi, mas se Deus falou que eu sou... se ele falou que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Isso é fé, eu ensinei pra ele. Pessoal, sabe o que é surpreendente? Desde aquele dia, aquele irmão, ele já não tinha mais o coração de querer beber. Desculpa, uma vez ele caiu em tentação e ele bebeu um pouco. Mas agora ele não tá bebendo. Isso não tem nada a ver com o irmão, isso foi Deus quem fez. Então, embora vocês não bebam, mas essa salvação que vocês receberam, ela é muito grande. As pessoas, elas só sabem o quê? Eu recebi salvação e vou para o céu. Essa salvação, esse evangelho é muito precioso. Dentro da salvação, não somente que eu vou para o céu, mas tem uma força que está tudo dentro do evangelho. Satanás, ele impede com que a gente receba a salvação. Porque é assim que Satanás pode nos mandar para o inferno. Mas eu recebi a salvação e depois que eu recebi a salvação, Satanás, ele faz com que a gente comece a ir pelo pensamento. De novo, vocês escutando isso. De novo o pastor Park está falando sobre a fé. O pastor Park ele pode falar sobre a fé, mas a gente, como é que a gente vai poder ter fé? Então, aí vocês nem querem tentar viver pela fé. Escutem bem. Recebeu o perdão dos pecados. Então, se vocês perceberem que que os seus pecados foram lavados, então vocês recebem a salvação, né? Então, vocês mesmo recebendo salvação, suas vidas não são... não é perfeita, né? Mas então, vocês recebendo a salvação, vocês tiveram uma mudança. Mas vocês têm felicidade, alegria, mas mesmo assim, você ainda não é perfeito, né? Isso tudo é voz de Satanás. Por quê? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Ela diz que a gente é... Ela diz que a gente é perfeito. Então, ele está enfermo há 38 anos. Então, ele não consegue andar. Mas... o enfermo havia 38 anos. Quando escutou a voz de Jesus Cristo. Eu não consigo andar. Né? Então, o que a pessoa pensa? Eu não posso andar, né? Eu tenho muitos pecados. Então, quando a gente vê, parece que a palavra do pensamento é mais certa do que a palavra de Deus. Então, quando eu tenho a certeza de que essa palavra é verdade,
Não é a cruz que diz que eu sou perfeito, não a minha vida que se torna perfeita. Então, a minha situação é essa, mas porque quando Jesus Cristo vê, eu já sou perfeito, porque Jesus Cristo já fez tudo. Vocês acreditam nisso? Então, o motivo da gente não conseguir vencer o pecado, eu recebi a salvação, mas porque o ser humano ele é fraco, ele é sujo, então é óbvio a gente cometer esse pecado. Então eu vou viver daqui para frente de uma forma bondosa. Então é assim que nós estamos vivendo a nossa vida. Entendem? Entendem? Então aqui está falando sobre a história de Davi e Saul. Deus estabeleceu a Saul para se tornar rei de Israel e queria unir a Israel. Ele queria que o povo de Israel construísse o templo de Jerusalém. Então, o Saul estava unindo o povo de Israel, mas porque ele não conseguia com a força dele, Deus queria com que através da força de Deus o povo de Israel fosse unido. Então, para Deus, você está fazendo pela força de Deus ou pela força do homem? Entendem? Porque pela força do homem, do Saul, ele não poderia unir o povo de Israel. Então, Deus falou para Saul, eu tô contigo, então você vai e luta. Então, surgiu a primeira guerra contra os filisteus. Tinha mais gente mais numerosa que a areia do mar. Mas o Saul só tinha 700 homens com ele. Mas então, se a gente vê com os olhos de Deus, pode ter soldados mais numerosos do que a areia do mar, pode ter um monte de cavalo, pode ter um monte de gente. Mas se Deus está comigo, por que eu não vou conseguir vencer a eles? Mas Saul, mais do que a força de Deus, ele pensou que ele tinha que ter os soldados tão numerosos quanto do adversário. Mas porque ele não tinha Deus, ele tinha medo. Ele tinha medo. Então, se eu tivesse um monte de gente, eu poderia vencer, mas eu não vou poder vencer a eles. Não, não dá. Então, Deus não poderia utilizar Saul nesse momento, né? Então, o Jonatas, o Jonas e o escudeiro dele venceram ou não a todo aquele povo? Sim, venceram, porque Deus estava com eles. Sim, você só dá um passo adiante, porque eu é quem vou trabalhar. E depois, ele se encontrou com o Golias. Deus deu uma nova chance para Saul. Saul, se eu quiser te ajudar, se eu te ajudar, você pode vencer. Mas Saul temeu e tremeu. Por quê? O cálculo de Saul não tinha Deus, só tinha ele. Então hoje a gente leu sobre a luta de Davi e Golias. O que Davi falou? Davi falou assim. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, e que tens afrontado. Você depende de espada, de lança e de escudo, mas eu vou com Deus contra você. Deus é quem vai lutar contra ti. Eu vou lutar em nome de Deus. Davi acreditava que Deus estava vivo dentro dele. Deus estava vivo dentro dele ou não estava? Estava junto dele ou não estava? Respondam uma vez. Deus estava com Davi ou não estava? Deus estava com Davi? Mas Saul não acreditou nisso. É assim, pessoal. O irmão Kim Chung-an, ele estava morrendo de câncer. E eu fui pro hospital.
O irmão Kim Chung-an também estava morrendo. Ele estava morrendo, ele não podia viver mais um dia. E eu entrei no quarto do hospital e eu pensei, se eu não tivesse vindo aqui, mas tivesse vindo Jesus Cristo, com certeza Jesus Cristo eu faria ele viver. Mas Jesus Cristo não deixaria ele. Mas Jesus Cristo também está vivo dentro de mim. Ah, então esse irmão vai viver. Irmão Kim, abre os olhos. Sim, pastor. Ó, o médico tá falando que você tá com câncer e que você não vai viver mais um dia. Mas isso é só a situação. Eu falei, ó, a eletricidade flui pelo fio elétrico. E o coração de Deus flui de coração para coração. Então, a eletricidade, ela tem que estar conectada para poder entrar na casa de alguém, né? Mas se o seu coração conectar com o de Deus, essa doença não é nada. Por quê? Porque isso é Deus quem pode fazer, né? É Deus quem vai trabalhar. E aí eu falei sobre o coração de Deus. Irmão Kim, eu vim aqui hoje e me dói o coração te ver deitado. Mas com certeza eu acredito que Jesus Cristo pode te curar. Você acredita nisso, né, irmão? Sim. Então, Jesus Cristo está vivo dentro de nós. Com certeza, Jesus Cristo vai te curar. Irmão, você também acredite assim. Você está morrendo agora. Mas acredite que Jesus Cristo vai te curar. Jesus Cristo tem poder para te curar e Jesus Cristo vai te curar. Então, essa doença não se torna nada. Nós recebemos a salvação e nós temos tamanho poder de Deus. Mas depois que as pessoas se entregam para a carne, eu não tenho fé, Deus não vai trabalhar, escutam a voz de Satanás e não vão adiante pela fé. Se por acaso, assim como é a diferença entre o céu e a terra, vocês receberem salvação ou não, vocês perceberem que vocês são perfeitos ou não, é uma grande diferença. Assim também as suas vidas, vocês viverem por Jesus Cristo e viverem sem Jesus Cristo é muito diferente. Então vocês vivem de uma forma muito vaga. Deus me cura dessa doença, me ajuda nisso, me aquilo. Mas, porque vocês não têm uma separação exata com Deus, então Deus não pode trabalhar. A pessoa que tem câncer, a gente ora e ela fica melhor. Deus, eu vou melhorar. Mas quando piora, eu sabia que isso ia acontecer. Olha continuamente para a situação. Não olha para o poder de Deus. Hoje de manhã, vocês olhando para a situação e dizer que vocês são santos, ninguém vai dizer. Eu sou perfeito, eu sou justo. Ninguém vai poder dizer isso pela situação. Mas os seus olhos, a sua sabedoria, a sua experiência, abandona tudo isso. Independente da situação, independente de como você se enxerga, mas se eu disser que você é perfeito, você é perfeito. Se eu disser que você é santo, você é santo. Se eu disser que eu tô contigo, eu tô contigo. Se eu disser que esse problema não é teu, mas é meu, então é problema de Jesus Cristo. Se vocês entrarem nessa cidade, entendem? Se vocês entrarem nessa cidade, então, Deus vai começar a trabalhar, entenderam? Então eu vou perguntar, o irmão Shin, ele parou de beber, né? Certo, irmã? Depois disso ele não bebeu mais, né? Sim, só depois que caiu na tentação que ele bebeu. Sim. Isso é poder de Deus. Não só o parar de beber. A bebida que ele não conseguia vencer, ele venceu. Se vocês entrarem na fé, Jesus Cristo tem poder para vencer toda a força do pecado. Então, com essa força, independente do que seja, você pode vencer.
Então, não só, eu recebi salvação, viver bem nesse mundo, viver assim de uma forma pacífica nesse mundo e ir para o céu. Não, Deus nunca vai te dar paz assim. Você nunca vai ter satisfação. Porque a paz está somente dentro de Jesus Cristo. Deus deseja com que a paz esteja somente dentro de Jesus Cristo. Então, não passem de uma forma vaga, eu sou justo. Não, abram a Bíblia. Se a Bíblia diz que eu sou justo, então é verdade que eu sou justo. Se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. Se a Bíblia diz que eu sou justo, eu sou perfeito. Se que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Então joguem fora essa sua experiência. As pessoas que aceitam a palavra de Deus é que são as pessoas de Deus. Entenderam? Entenderam? Então, dentro da nossa igreja, até o problema de ofertar. Porque é muito bom você ofertar diante de Deus, é uma coisa gratificante. Mas ir para diante de Deus pela fé. Qual é a vida que Deus se agrada? Deus vai me abençoar se eu olhar para isso. A gente pode sentir que a nossa vida vai mudar. Até, principalmente na parte financeira, né? Então, Satanás coloca o pensamento, eu sou fraco, eu sou mal, mas mesmo que eu sou fraco, eu tenho que dormir, mesmo que eu tenha falta, eu tenho que comer. Então, mesmo tendo falta, então essa vida na carne, eu vou vivendo bem. Mas quando eu sinto que eu tenho falta, então todas as coisas a gente vai vivendo pela carne e todas as coisas espirituais vão morrendo. Então, quando o espírito vai morrendo de pouco a pouco, recebi o perdão dos pecados, só isso que te resta depois. E assim a pessoa começa a viver como escravo da carne. Então eu vou falar mais um pouco. Ultimamente, tem muitos pastores e missionários na nossa igreja. São todas pessoas que receberam perdão dos pecados. Mas todas as pessoas sentem fardo em viver pela fé. O pastor Kim Dae está aqui. Um dia, a esposa dele me ligou. O pastor Kim Dae, ele tá com dengue. É muito perigoso isso. Então, se tá com dengue, então o irmão Kim tava morrendo, né? Veio esse telefonema. Eu falei, irmã, deixa eu falar com o missionário Kim Dae. Ele atendeu o telefone. Eu falei, qual trabalho você está fazendo em Myanmar? Você está pregando o evangelho. Você está apacentando as ovelhas. Então, o passarinho, se ele tiver... Você está fazendo o trabalho de chocar os ovos. Então, esse trabalho é que nem você está fazendo viver as pessoas, né? Então, o que diz na Bíblia? Então, quando você acha um passarinho chocando os ovos, você pode levar os ovos, mas você não pode levar o passarinho. Então você é servo de Deus. Então esse dengue não vai poder te matar. Você tem que acreditar nisso. Então Deus quer te levar, mas tem muitas coisas que você tem que fazer em Myanmar. E ele gravou isso no celular.
Então, cada vez que o corpo dele ficava pior, ele escutava essa mensagem e ele teve o coração de que ele ia sobreviver, que ele ia ser salvo. E ele escutou uma vez, era diferente, escutava outra vez, era diferente. A mesma coisa essa pregação. Ah, o meu corpo tá ficando pior, eu tô morrendo. Mas quando ele escutava a palavra dizia o quê? Ah, eu tô livre dessa doença. Ah, eu tô livre. Ele acreditou. Ele foi curado da dengue. Ele não sabia que era dengue no começo, por isso ele deixou de procurar tratamento, né? Então, quando passa esse tempo, então se torna perigosa essa dengue. Então, o Deus no qual a gente acredita é um Deus maravilhoso, mas a gente só está preso na nossa vida. E a gente quer viver de uma forma vaga, recebe a salvação, não está dando certo, aí desiste. Então, Satanás, ele nos fez viver dessa forma vaga. Mas porque a gente não volta para essa vida espiritual. Então, tinha 3 missionários de idade nos Estados Unidos. E um dia eles estavam falando. O cantata de Natal, os jovens podiam fazer, mas eles estavam com fardo, eles não participaram. Como é que a gente vai fazer isso? Aí eles não fizeram. Quando não fez a primeira vez, da segunda vez foi mais difícil de participar. Daí eles não fizeram. Mas o cantata estava indo muito bem. Aí quando fizeram pela terceira vez, o que esses irmãos disseram? Pensaram, tomara que esse cantata não dê certo, tomara que chova, tomara que fracasse. Os 3 missionários falou que surgiu esse mesmo coração. Pessoal, o pastor Oxupar, quando ele corre pela fé, se não vai... Então, a pessoa que não vive pela fé tem muito fardo da que vive pela fé e depois fica para trás. Satanás faz isso. Então, Deus está nos levando pela fé, mas não acreditem no seu julgamento. Simplesmente sigam, somente se deixem nas mãos de Deus e conforme Deus te conduzir, vai. Satanás fica te falando, parece que não vai dar certo, é difícil, é perigoso. Então, assim como Davi ficou diante de Golias, ele brigou com Golias, brigou com o leão, brigou com o urso e viu Deus ajudando ele e assim ele pôde experimentar Deus, né? Se vocês forem pela fé, vocês vão poder experimentar Deus trabalhando na sua vida. E aí vocês vão querer fazer uma coisa maior e tendo um pouco mais de fé, os seus filhos, a sua família, o seu trabalho, em todos os aspectos. Se Deus te utilizar para trabalhar em você, então sua vida você vai ter uma vida muito gloriosa. Ontem, eu vi lá na igreja de Angsang o cantata de Natal. Eles fizeram o segundo ato diferente. Assistindo sempre me saem lágrimas. Eu não sei, eu acho que também é porque eu tô com idade, então eu tô ficando, assim, mais chorão. Então, esse ano, o Coral Graças estava bem ocupado, né? Então, eles tinham que formar esse segundo ato. Então, eu vi um livro ontem. Tem um livro, né? Que é uma relação de pai que está viciado no trabalho, com a sua família. Então, qual é essa história? Então, tem o amor de um homem e da mulher, e ela tem o relógio, mas ele não tem a pulseira, e a mulher tinha cabelo, e aí a mulher cortou o cabelo para poder comprar essa pulseira. Então, é essa história. Então, a Park Jin-young, ela aparece como uma atriz, e ela cortou o cabelo, aquele cabelo bem comprido. Aí eu pensei, nossa, como é que ela vai fazer depois? Aí depois ela apareceu e o cabelo dela estava comprido de novo. Mas ela ficou com o cabelo curtinho. Aí eu achei incrível isso. Com certeza, ela pegou e cortou o cabelo. Aí eu me assustei. Aí eu pensei, nossa, como é que ela vai colar o cabelo de novo depois com cola? Pessoal, é segredo, tá? Mas
ela pegou, amarrou o cabelo e colocou uma peruca. E cortou essa peruca e quando apertou aquela peruca, nossa, realmente estava muito interessante. Quando eu vi isso, realmente o Coral Graças fazendo, as pessoas se surpreendem com o que eles fazem. Porque eles têm Cristo no coração. Eles recebem o prêmio de melhor coral, né? Eles estão se conduzindo dessa forma. Então vocês, se por acaso, se vocês acreditarem que pelo sangue de Jesus Cristo seus pecados foram lavados, então esse coração é de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo entra no seu coração. Então, se vocês saírem dessa sua cobiça e seguirem a palavra de Jesus Cristo, vocês podem se transformar numa pessoa que vocês nem imaginavam. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. A cobiça da carne, a alegria da carne, isso não é nada. Se vocês viverem pelo evangelho, parece que vai ser difícil, parece que vai ser um sofrimento. Mas a felicidade que você ganha ali, o fruto que você ganha ali, é tão grande. É uma glória tão grande que você vai dar para Deus. Todos os irmãos da nossa igreja de Gangnam, no momento que vocês recebem o perdão dos pecados, então nesse momento, Jesus Cristo está ali dentro. E Jesus Cristo tem poder para resolver todos os seus problemas. Mas Satanás, ele fica dando pensamento para você viver de uma forma sem dificuldade, sem fardo, para você assim viver de uma forma vaga e depois ir para o céu. Você dentro desse pensamento mal, vivendo dentro desse pensamento mal dia a dia. Antigamente Jesus Cristo era tão bom, agora não tem mais graça. Ir para a igreja é chato, o cantar é chato, todas as coisas se tornam chatas. Ir para a igreja, escutar a pregação, o pastor sempre fala a mesma coisa, que sem graça. Eu vou chegar tarde mesmo. E agora o coração já não vai mais para as coisas da igreja. Quando a gente vem no domingo, tá escrito na Bíblia que todos os domingos a gente tem que levar oferta para a igreja. E não é grande oferta. A pessoa que não oferta, uma coisa pequena, mesmo colocando 10 centavos, ou R$1, ou R$10, mas a gente não tem força para fazer uma coisa pequena assim diante de Deus. Isso daí mostra que o nosso coração está se distanciando de Deus. E assim, a gente acaba se corrompendo. Pouco a pouco. E aí, o mundo começa a se tornar divertido, a gente tem fardo de ir na igreja, viver pela fé, e pelo contrário. Se vocês começarem a ir pela fé, uma felicidade, uma paz indescritível. Então por 50 anos que se passaram, parece que eu tive dificuldade, parece que eu tive sofrimento, parece que eu tive angústia. Mas dentro do meu coração, eu ganhei uma felicidade que eu não podia ganhar do mundo, uma paz que eu não podia ganhar do mundo. Essa felicidade e alegria que eu ganhei. Realmente, quando eu criei os meus 2 filhos, eu nunca dei aula particular para eles, curso. É verdade, mas Deus, mais do que eu fazer, quando eu vi Deus criando os meus filhos, eu pude agradecer muito a Deus. Então, a nossa igreja de Gangnam, para conduzir a gente pela fé, até a volta de Jesus Cristo, para realizar essa vontade, Ele está trabalhando. Ontem, indo para Ansan, eu fui com o carro do ancião Juan e eu falei com ele. Ele se mudou para um apartamento novo.
falou que ele mandou o... Ele falou que queria convidar 130 moradores do apartamento dele para ir para esse cantata. E daí, quando iam procurar pelo ingresso, ele testemunhava, dava chá. Por que você está fazendo isso aí? Eu perguntei, né? Ele falou, para pregar o evangelho através disso. Então, 130 pessoas, então precisava de $8.000 para pagar tudo isso. Aí ele recebeu $5.000 de patrocínio e só precisava pagar $3.000, né? Quando eu escutei isso, nossa, eu fiquei tão agradecido. Porque é um apartamento novo, as pessoas que ele não conhece ainda, né? Então Deus nos dá muita sabedoria, nos concede sua graça. E assim como Deus estabeleceu o Davi como rei, Deus também quer nos conduzir, quer nos estabelecer como rei. Então a gente se esforça, mas pelo esforço não dá. Então qualquer um que pela fé fizer, vai dar certo. Então o prefeito não é qualquer um que se torna prefeito, ministro, não é qualquer um que se torna ministro. Mas se fizer pela fé, nós também. Deus concedeu sua graça para a gente fazer pela fé. Então nós estávamos vivendo uma vida errada até agora. Pessoal, é muito triste as pessoas que dizem que são pecadoras, são coitadas. E mesmo recebendo o perdão dos pecados, as pessoas que pertencem à carne realmente são umas pobres coitadas. Quando eu vejo, é muito triste. Mas agora, pela condução de Jesus Cristo, aquele que me abençoa mais é Jesus Cristo. Não vamos viver pelo nosso pensamento. Jesus Cristo podendo vir e a gente podendo ler a Bíblia pela fé. Então, o Golias, quando era diante dos olhos de Davi, então era um fardo. Do Saul era um fardo. Quando a gente vê a dificuldade é um problema e é fardo, mas quando a gente olha pela fé, não é nada. Então a nossa igreja também, pela fé, se a gente correr pela fé, só perceber o pecado, o perdão do pecado, não fique parado nisso. Mas como eu recebi o perdão dos pecados? Se eu perceber e descobrir isso, assim como foi fácil receber o perdão dos pecados, se a gente viver pela fé, assim também, se a gente der um pouco do nosso coração, eu quero viver assim, e assim a gente pode aprender a viver pela fé. Se a gente aprender a viver pela fé, desde então, vocês podem ser justificados, santificados e aperfeiçoados. Então a sua vida em si vai estar cheio do fruto de Deus, da graça de Deus. Então qualquer dificuldade que vocês se depararem junto com Deus, essa dificuldade vai se tornar glória e bênção. Eu acredito nisso. Já passou bastante tempo. Que cada um de vocês deem o seu coração e pela fé, a sua família também, que recebam a salvação, os cidadãos da nossa cidade também, que a gente possa, que a gente se torne no filho que agrade a Deus e que Deus possa trabalhar através de nós, independente da idade, independente de ser homem ou mulher, que nós possamos estar dentro do poder de Deus. Até aqui.